para abrir sua Bíblia comigo no Salmo 34. Salmo 34. Já louvamos ao Senhor, adoramos o seu nome. Gratos ao Senhor por mais um dia que Ele tem nos dado e por esse último mês do ano de 2024, esse primeiro culto desse mês, hoje dia 1º de dezembro, e nós queremos glorificar, exaltar o Senhor. Podemos falar que até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido, tem nos abençoado. Salmo 34, um salmo bem conhecido de todos. Verso 1 diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão iluminados. O rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Então clamou este aflito, e o Senhor o ouviu. Ele também o livrou de todas as suas angústias. Verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vós que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Venham meus filhos e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia então a sua língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afastem-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Amém e amém. Coloca a sua Bíblia aí no banco, pode deixar ela aberta. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, nós te louvamos e te exaltamos pela tua graça, pela tua bondade, por mais uma noite nós estarmos aqui neste lugar, por este mês que inicia. Nós queremos colocar o nosso coração, nossa mente diante da tua presença. Queremos nos desarmar, queremos estar aqui para ouvir tua palavra, sairmos daqui desafiados, renovados, fortalecidos e abençoados em nome de Jesus. Por isso, nesta hora, Senhor, nós queremos pedir que a tua manifestação poderosa através do Espírito Santo cative o nosso coração e a nossa mente. Que ninguém fique disperso, que todos ficam aqui, Senhor amado, unidos no mesmo propósito de ouvir a tua palavra e glorificar o teu nome. É a nossa oração com fé em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados irmãos. Amém. Pode tomar assento em nome do Senhor. Davi estava fugindo de Aques, o rei de Gade, quando ele vai confeccionar este salmo. Este é um salmo
que é inspirativo, educativo e também cheio de motivação. Eu acho que a motivação cristã, ela é uma das coisas mais fantásticas do cristianismo, quando nós estamos motivados em Deus, não por aquilo que Deus faz por nós, porque Ele faz, mas motivados por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus realiza através da cruz, nos salvando, e isso nos motiva a nós servirmos ao Senhor. As pessoas motivadas, as pessoas cristãs, que têm um coração motivado, elas nos colocam para cima quando a gente está abatido, quando a gente está triste. As pessoas motivadas nos levam, eu e você, a nos aproximarmos de Deus, porque elas sempre têm uma palavra de Bíblia, de fé, de ânimo, para levantar o nosso coração, às vezes abatido. Por isso nós estamos dentro de uma comunidade, dentro de um local que é a igreja, onde um deve ajudar o outro, um deve fortalecer o outro. E esse salmo aqui, ele é um salmo que ele é um salmo que ao mesmo tempo é inspirativo, porque nos inspira em meio à dor, em meio à luta, em meio à dificuldade da vida, porque Davi está vivendo isso, né? Tem momentos que Davi vai se fingir de louco para não ser preso, e Davi, ele está aqui contando, não com a benevolência dos homens que estão ao seu entorno, porque querem ver o seu mal, mas ele está aqui contando com a benevolência do Senhor, e por conta disso, Davi, ele nos inspira a eu e você também não deixarmos ser tragados pelas circunstâncias adversas deste mundo tenebroso na qual nós vivemos. Davi, então, ele nos educa através do Espírito Santo, obviamente, porque Davi está escrevendo, a sua palavra está sendo aqui movida pela mão de Deus, pelo Espírito, e por isso ele nos educa como é que eu e você devemos então viver essa vida cristã na presença do Senhor, diante até das dificuldades, das adversidades, diante deste ano que está indo embora, 2024, né, surgindo aí um novo ano, 2025. Davi nos educa como é que nós devemos sempre adorar e exaltar o Senhor, e ao mesmo tempo ele é uma mola que nos motiva, que nos arremessa para frente, porque ele vai mostrar aqui pontos que eu e você passamos, mas em tudo Davi tem algo para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus bendito. Então ele brada. Então Davi, ele exalta Deus no Salmo 34. E este é um convite maravilhoso. Ele começa dizendo para mim e para você nesta noite, para todos nós: ao Senhor, diz o Davi, louvarei ao Senhor. Então, este é um dos convites mais lindos que tem aqui. Esta noite, você quer trocar o microfone? Pode vir aqui. Só corajoso ele, né? Vamos aplaudir o nosso irmão. Veio bermuda, tá de óculos escuro aqui e tal, já veio direto do serviço para cá. É corajoso, ele ficou ali, vou, não vou, tem que ter coragem. Nosso irmão foi corajoso. O Davi diz: louvarei ao Senhor. É a primeira parte do salmo. Então esse é um convite, é um dos convites mais lindos que tem. Eu pergunto aqui para nós que estamos aqui: quem nessa noite pode dizer assim: eu não tenho nenhum motivo para louvar ao Senhor? Eu não tenho nenhum motivo para louvar o Senhor, para exaltar o seu nome. Quem nessa noite aqui pode dizer isso? Olhando no retrovisor da tua vida, da tua história,
desde janeiro até agora. Obviamente que o nosso Deus foi um Deus que nos acompanhou no vale, no monte, ou seja, na luta, na vitória, na porta que se fecha, na porta que se abre, na lágrima que corre na face do rosto pela perda, ou na alegria sobejante de um emprego que se abriu para nós, ou de um filho que veio, que surgiu, de um neto que nasceu. Quem nessa noite pode dizer: eu não tenho motivo para louvar ao Senhor? Não, todos nós temos motivo para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus, e por isso que Davi convida eu e você, e ele diz: louvarei, exaltarei, glorificarei. Quem? Senhor, a esse Deus que é maravilhoso. Então eu pergunto nessa noite: quem tem motivo de exaltar o Senhor, levanta as mãos. Levanta as mãos. Nós temos motivo de exaltar o Senhor, irmãos, por aquilo que Deus é, não é por aquilo que Deus faz, como eu falei aqui no início. É claro que Ele faz. Domingo aqui, quarta-feira, teve culto de homens aqui. Eu trouxe uma palavra, depois nós ouvimos um testemunho aqui. A gente vê o quanto Deus faz, o quanto Deus realiza. Então nós temos motivos para nós louvarmos ao Senhor. E o salmista, ele mostra que Deus, ele é digno de ser exaltado. Ele é digno de nós louvarmos o seu nome. E ele fala para nós, e ele vai aprofundando este tema, porque ele diz: louvarei ao Senhor em todo tempo, em todo momento. Ele leva eu e você para um nível de espiritualidade não superficial, mas profunda. O Spurgeon que falou: refrescar sua alma, o seu coração e a sua mente, disse o pregador do século XVIII. Mergulhe-se em Deus e saia de lá renovado, refrigerado, fortalecido, abençoado. O Davi aqui, ele está dizendo: louvarei ao Senhor por tudo que Ele é, mas louvarei ao Senhor em todo o tempo. Então Ele nos empurra, Ele nos leva para um nível de espiritualidade mais aprofundado. Ele não quer nos deixar no raso. Eu não adoro e não exalto a Deus só na igreja. Eu exalto e glorifico a Deus em todo o tempo, disse Davi. Em todo momento, diz a palavra do Senhor. O Davi, ele nos ensina isso, porque uma coisa é nós louvarmos ao Senhor aqui na igreja. Eu gosto muito do louvor, já fui ministro de louvor, gosto de adorar o Senhor, junto com os irmãos aqui na congregação, adorando a Deus, levantando as minhas mãos, abrindo a minha boca para exaltar o Senhor. Eu gosto de adorar o Senhor. Eu me sinto bem em exaltar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Mas uma coisa é nós louvarmos o Senhor aqui, outra coisa é nós louvarmos o Senhor em todo o tempo. Aqui a gente tem o teclado, aqui a gente tem a bateria, a guitarra, aqui a gente tem pessoas que nos conduzem ao momento de adoração, de louvor, de cânticos sacros. Isso é maravilhoso, mas tem momentos que nós não vamos ter guitarra, violão, nós não vamos ter alguém nos conduzindo na adoração. Não, vai ter momentos que nós vamos louvar ao Senhor sem música. A nossa vida é o tributo da nossa adoração a Deus. A nossa vida vai exaltar o Senhor em todo o tempo, na minha casa, no meu serviço, no meu casamento, no meu namoro, no meu dinheiro, nas minhas atitudes, na hora da alegria, na hora da tristeza. Em todo o tempo eu vou louvando e exaltando a Deus. Não é uma máscara que eu conheço, que eu coloco, é um estilo de vida. Por exemplo, Jó na Bíblia é um homem de Deus,
A Bíblia fala em todo o texto, quando você lê o livro de Jó, até o capítulo 42, onde encerra esse livro maravilhoso, mostra que Jó era um homem temente a Deus, era um homem que amava a Deus, e era um homem que orava ao Senhor pelos seus filhos, diz a Bíblia, e era um homem que quando ele passava pela praça ou pelo entorno dos muros, a Bíblia diz que tanto o novo como o mais velho colocava a mão na sua boca em respeito a este servo do Senhor, o Jó. A Bíblia diz que Jó era o olho do cego, era a mão das pessoas que passavam dificuldades. O Jó tinha um coração generoso, como nós estamos fazendo essa campanha aí da cesta básica e da proteína. O Jó, a gente olha ele só às vezes no aspecto da luta, dos problemas, mas a Bíblia fala para nós que Jó era um homem generoso, abençoador, abençoava os pobres, abençoava aquelas pessoas que não tinham condições de viver uma vida normal. Então ele era um homem abençoado, obviamente, diz a Bíblia. Ele era um homem que tinha os seus filhos, a sua família funcional. E a Bíblia diz, Jó não sabe, nós sabemos porque nós lemos o texto, mas o Jó não está sabendo, e de repente há uma reunião no céu, e a Bíblia diz que o Satanás se apresenta e Deus fala para ele: viste lá na terra o meu servo Jó? E Deus não é ninguém, não é o amigo que depois vão aparecer e vão fazer um monte de perguntas equivocadas para Jó. Não é os amigos dele, não é ninguém que está testemunhando, é o próprio Deus que está testemunhando a respeito do seu servo Jó. E Deus disse para Satanás: viste o meu servo Jó? E aí Deus diz: homem temente, que se desvia do mal. Na contrapartida, o Satanás falou para Deus, está escrito no livro de Jó, você pode ler lá. Satanás falou para Deus: claro, ele tem mais a que te louvar, ele tem mais a que te exaltar em todo o tempo, ele tem mais a que glorificar o teu nome, porque assim é fácil te louvar. Você fez uma seba, ou seja, uma cerca, e derramou todas as bênçãos sobre a vida desse homem. Ele é rico, ele tem uma família maravilhosa, nada falta para ele, então ele tem que te adorar mesmo. Agora, toca nele. Toca na sua família, para ver se ele não vai blasfemar o seu nome. E a Bíblia fala para nós que Deus permitiu que acontecesse uma desgraça do ponto de vista humano na vida de Jó. E Jó então perde muita coisa, para a gente encurtar aqui. O Jó, ele perde os filhos, o Jó, ele perde os bens, o Jó, ele perde a saúde, um câncer toma todo o seu corpo. O Jó está vivendo um momento de tribulação, de trilho que traçalha a alma. A sua própria esposa se levanta, olha para ele e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre de uma vez tu também, Jó. E Jó, ele adora a Deus em todo o tempo. Jó, ele diz: nu eu vim e nu eu vou voltar. O Jó adora o Senhor dizendo: eu sei que o meu Redentor, ele continua vivo. Ele adora o Senhor. Ele exalta o Senhor no meio do caos. E Deus depois vai restituir tudo para Jó. Vai abençoar Jó pela sua graça. Deus depois, Jó vai ficar mais rico, Jó vai ter mais filhos, Jó vai ser abençoado por Deus. Ele passou pela prova, ele passou pelo cadinho da dor, ele passou pelo cadinho da dificuldade, mas ele é uma prova viva do salmo que eu estou lendo aqui, da primeira parte, dizendo: louvarei ao Senhor, Adonai, a Deus. Não é ninguém, não é pastor, não é líder, não é nada
O meu compromisso não é com a eclésia local, o meu compromisso é com Deus. Eu venho na igreja para adorar a Deus, eu venho na igreja para exaltar a Deus, eu não venho na igreja para agradar ninguém, eu não venho na igreja porque eu tenho amizades aqui. É bom ter amizade, é bom ter comunhão, tudo isso é lícito, mas eu venho na igreja para adorar a Deus, e por isso eu posso dizer: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Silas e Paulo, eles estavam sendo orientados pelo Espírito Santo. O evangelho ia migrar de Jerusalém, de Antioquia, ia entrar na Ásia, era a porta aberta para o mundo. A Bíblia diz para nós que Paulo e Barnabé foram despedidos pela igreja de Antioquia, Atos capítulo 13, como missionários para pregar o evangelho. E eles então saem, e tem determinado momento que Paulo não está compreendendo muito bem para onde ele deve ir. Ele vai para Bitínia, o Espírito Santo diz que não. Ele vai para cá, o Espírito também diz que não. E de repente ele tem uma visão. Ele é um homem espiritual. Ele entende que aquilo não é algo da mente, do coração, da alma, nada disso. Ele tem uma visão de um varão da Macedônia, e o varão da Macedônia diz para ele: passa a Macedônia e nos ajude, ou seja, vem pregar o evangelho aqui. Paulo migra para a Macedônia. O primeiro local que ele vai é Filipos, a cidade que leva a homenagem ao rei Filipe. Filipos era uma cidade tão paganizada que quando você estuda, por exemplo, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, quando você percebe que Paulo chega, por exemplo, em Corinto, ou em Tessalônica, ou em Gálatas, ou em qualquer outra região das 13 cartas que Paulo escreveu, você vai perceber que Paulo sempre tem um mote para onde ele começa a pregar o evangelho. Primeiro mote onde Paulo começa a pregar o evangelho é numa sinagoga. Por conta da diáspora, que os judeus se espalharam por todo o mundo, então tinha sinagoga em todo o império. Então Paulo, a primeira coisa que ele ia era numa sinagoga. Então na sinagoga se abre o texto, e na sinagoga onde tem a Torá, onde tem os profetas, ali tem o caldo messiânico e as profecias. Então Paulo partia da profecia para falar que essa profecia já se cumpriu em Cristo, que morreu, ressuscitou, está sentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso, e um dia vai voltar. Então era a partir daí que Paulo pregava. Porém, quando ele chega em Filipos, não tinha sinagoga. Porque para ter sinagoga tinha que ter 10 judeus, no mínimo, para você formar uma casa de estudo, uma sinagoga. Como não tem, Paulo vai para beira rio, como aqui em Tubarão. E Paulo está lá orando, e Paulo está lá, e de repente a Bíblia diz que Deus abre o entendimento de uma mulher chamada Lídia. Paulo prega, o evangelho entra na alma dela, incendeia o coração dela, a mente dela. Aquela mulher empresária de púrpura, ela se converte, e começa então a haver uma revolução ali naquele local. A menina que tem problemas espirituais, que dá lucro para as pessoas através desse dom maléfico que ela tinha, ela começa a falar: esses homens que passam aí, eles são servos de Deus. Primeiro dia ela fala, segundo ela fala, terceiro dia Paulo entende que aquela voz mesmo de elogio não era de Deus. Paulo repreende, exorciza o demônio dela, ela é liberta, e por conta disso ele é preso. Ele e Silas. Preso, eles são espancados pelo julgamento dos vergonhões romanos. E a Bíblia diz que eles estão todos lanhados, eles estão todos cheios de hematomas, porque eles estão agora presos no tronco interior, eles estão sangrando, eles estão ali feridos, eles estão amarrados, e a Bíblia fala à meia-noite. O Paulo e o Silas, eles cumprem o mandamento do Salmo aqui, 34, que diz: louvarei ao Senhor
em todo o tempo. Eles não reclamam, eles não se ofendem em palavras, eles não questionam a soberania de Deus, eles não questionam porque eles estão presos, eles adoram ao Senhor e à meia-noite eles cantam louvores, eles adoram e oram e adoram. E quando há esse coração incendiado pela adoração, incendiado por homens e mulheres espirituais, que tem uma visão espiritual. O homem e a mulher espiritual, ele vê diferente, ele sente diferente, ele percebe as coisas no seu entorno diferente. O homem e a mulher espiritual, ele vê, ele sente, ele toca, ele fala, ele pensa diferente do homem carnal. Paulo canta, adora o Senhor em todo o tempo, e a Bíblia diz que Deus vem àquela prisão, você conhece, e Deus vem arrebentando as cadeias daquela prisão. Aqueles homens que estavam presos ali poderiam ter fugido porque foi aberto. O carcereiro quer se matar pela lei romana, ele tinha que fazer isso, senão toda a casa dele seria morta. E Paulo grita: não se mate, porque estão todos aqui. E aquele homem é salvo também. E Paulo fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E ali começa uma igreja. A igreja de Filipos, ela começa a partir da dor, a partir da lágrima, a partir do sangue que corre pelas costas. A igreja de Filipos, ela inicia a partir do sofrimento paulino, a partir de uma dor. Mas quando Paulo escreve a carta que está na sua Bíblia aos Filipenses, a palavra que mais aparece na carta aos Filipenses é: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, ou seja, adore ao Senhor em todo o tempo. E Paulo não estava no spa, Paulo não estava de férias, ele estava preso e emite uma carta de 4 capítulos, e o que mais aparece ali é a palavra alegria. Alegrai-vos no Senhor em todo o tempo. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Abacuque falou isso no momento mais difícil da nação de Israel. Ele disse: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então esse salmo é um salmo educativo para mim e para você. O seu louvor, o louvor de Deus na sua Bíblia, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Algumas versões dizem na minha alma. Mostra o sentimento de louvor, de gratidão, de adoração. O seu louvor continuamente na minha boca. O salmista está dizendo que a sua boca, irmãos, era consagrada ao Senhor. A própria Bíblia diz que debaixo da nossa língua há medicina. Ontem eu estava pregando num congresso ali em Criciúma, e eu estava falando justamente sobre essa questão dos lábios, da minha boca. A minha boca deve exaltar e glorificar o nome de Deus. No momento de uma época onde no mundo eclesiástico, no mundo evangelical, existe até plataforma de fuxico gospel, para a gente saber da vida do outro evangelho, que aconteceu alguma coisa, e os crentes vão reproduzindo isso, vão curtindo, fofocaiada gospel, que está tudo errado, que a gente normalizou esse treco. Tem site só para isso. Aí você vai lá: quero saber o que aconteceu com o apóstolo Rina. Aí você vai lá para ver tudo que aconteceu com ele, tudo que aconteceu com o outro, tudo que aconteceu com aquilo, tudo que aconteceu com o outro. Fuxico gospel tem aí também agora. E a Bíblia chama eu e você para dizer: olha, a nossa boca deve glorificar e exaltar o nome de Deus. Da mesma fonte não pode, da mesma água não pode sair duas, da mesma fonte não pode sair 2 tipos de água, salgado e doce. O salmista está dizendo uma coisa interessante: o seu louvor estará, o louvor de quem? Deus, estará continuamente na minha boca ou na minha alma, porque a boca fala
do que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de Deus, eu vou falar de Deus. Se o meu coração está cheio de política, eu vou falar de política. Se o meu coração está cheio de futebol, eu vou falar de futebol. Se o meu coração está cheio de um monte de tranqueira que está aí no arraial do mundo gospel, eu vou falar disso aí. Agora, se o meu coração está cheio de Deus, da Bíblia, eu vou falar de Deus, eu vou falar da Bíblia. O texto fala para nós, o seu louvor, o louvor que em Deus estará continuamente, não é descontínuo, é continuamente, estará na minha boca ou na minha alma, como diz os reformadores. No meu sentimento, me curando, me renovando, me restaurando. O salmista diz, a minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Eu acho isso bonito porque o salmista está mostrando aqui a importância de todos nós adorarmos ao Senhor e as pessoas olharem para nós e saber que todos nós enfrentamos momentos difíceis. Nós nos convertemos, nós aceitamos a Cristo no nosso coração e isso não nos dá aquela garantia que Deus nos blinda, que Deus nos coloca numa redoma. Não, nós estamos neste mundo. Jesus não disse para Deus nos tirar do mundo. Ele disse, peço que livre-os do mal. É diferente. Nós vivemos neste mundo, nós não somos ET, gospel. Nós vivemos neste mundo aqui. E por conta disso a gente tem lutas, a gente tem problemas, a gente tem decepções, a gente tem alegrias, enfim, todo o conjunto antropológico que todo mundo passa, a gente passa também. Todavia, nós passamos com Deus. É diferente. A nossa esperança está em Deus. Nós temos esse refúgio secreto, como chamou Corrêa Timbum. Aquela mulher que se levantou contra Hitler e disse, você está errado, Corrêa Timbum. E por conta disso ela livrou muitos judeus do massacre hitleriano. E ela foi para o campo de concentração, mas ela disse, existe um refúgio secreto. Tem até um livro, Refúgio Secreto. O refúgio da alma, do coração. Quem é o refúgio secreto? É Deus. É o Senhor. É aquele que me ajuda, me fortalece. Senhor, eu me glorio em Deus, não é nos meus anos de fé, não é na minha condição social, não é no meu diploma, não é na minha inteligência, eu me glorio em Deus. Amém, irmãos? Vou repetir, a minha alma, diz o texto, se gloriará no Senhor. Não é nos meus anos de fé. É bom ter os anos de fé, claro, conta, experiência maravilhosa, mas não é aí que eu me glorio. Aliás, o apóstolo Paulo, quando escreve Gálatas capítulo 4, ele diz, se eu tenho que me gloriar, eu vou me gloriar numa coisa, eu vou me gloriar na cruz de Cristo. Interessante porque ele fala isso. Porque ele poderia se gloriar no milagre, poderia se gloriar na multiplicação dos pães, o que Cristo transformou água em vinho, ele poderia usar isso como uma glória para o Evangelho, mas ele disse, se eu tenho que me gloriar, eu vou me gloriar na cruz de Cristo. Por quê? Porque é na cruz de Cristo que eu percebo a minha pecaminosidade e ao mesmo tempo na cruz de Cristo eu percebo que eu preciso ser salvo através de Cristo Jesus. O salmista, ele está dizendo que a minha alma se gloriará no Senhor. Você lembra de Jeremias 9? Jeremias 9, ele diz, se você tem que se gloriar, não glorie na sua força, na sua inteligência, na sua sabedoria, na sua força física, na sua sabedoria, na sua inteligência, no seu dinheiro. Se alguém tem que se gloriar, diz Jeremias, glorie no Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo fala que ele sempre queria conhecer a Deus. Filipenses 4, ele disse, esse é o poder da ressurreição, que eu quero conhecer cada dia o Senhor, se gloriar nisso. O salmista está falando isso, ele diz, os mansos ouvirão
o pessoal da congregação, os mansos aqui humildes também, ou aqueles que aprendem a paciência, como diz um comentarista, na escola do sofrimento, os mansos ouvirão e se alegrarão. Então, a minha vida com Deus é um testemunho de louvor que produz alegria. Irmãos, eu e você, nós somos agentes da alegria. Não dessa alegria morfada que está aí fora, que se compra, que se negocia. Não é essa alegria que a Bíblia está falando, mas a alegria como um fruto do Espírito. A alegria que aquece, incendeia a nossa alma. O mundo precisa ver em nós a alegria de Cristo, mesmo na hora da dor e do sofrimento. O salmista está falando aqui, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecer o Senhor comigo. O salmista nesse versículo convida a todos nós aqui, engrandecei ao Senhor comigo e juntos, a igreja, a ADI inteira, e juntos vamos exaltar o seu nome. Daqui a pouco nós vamos para a nossa casa. Vamos exaltar o seu nome lá na nossa casa. Vamos exaltar o seu nome em qualquer lugar que nós formos. Vamos mostrar para Tubarão, para essa nação, para esse estado, que tem homens e mulheres aqui, a despeito de tudo que as pessoas falam do evangelho, do cristianismo, dessa má fama, desse vendaval que muitos falam. Apesar de tudo isso, existem homens e mulheres que estão sentados nesses bancos aqui da igreja ADI, que amam e que exaltam e que levam Deus a sério, que não ficam brincando de Deus, com Deus. Brinque com fogo, mas não brinque com Deus. Eu fico abismado, eu sou pastor, eu fico abismado das coisas que vários pastores estão fazendo hoje no arraial eclesiano. Eu fico de cabelo em pé. Como que a pessoa tem coragem de falar isso? Como que a pessoa tem coragem de fazer isso? Como que a pessoa tem coragem de assaltar as pessoas de dia, o seu coração, a sua alma e o seu bolso, sem nenhum temor, nenhum? E isso é um problema porque não é que vai manchar a igreja, mas o testemunho da igreja fica comprometido, trincado aos olhos do mundo, porque um monte de gente que sobe na plataforma para pregar, ou aqui no altar, em vez de pregar a palavra do Senhor que restaura, que renova, que é uma bênção, fico pregando coisas que não tem nada a ver com Deus. É claro que vai produzir crentes imaturos, é claro que vai produzir crentes carnais, é claro que vai produzir pessoas sem nenhum temor a Deus, que estão na igreja, mas também estão lá no bairro. Tudo é igual, é uma questão só de mudança geográfica. Que aqui vão cantar, mas amanhã vão mentir. Que aqui vão cantar, mas amanhã... Não é assim o evangelho. O evangelho, ele é contínuo. Ele não é descontínuo. Há um problema sério hoje nas mídias. E pior que os crentes muitos se alimentam disso. Quando você come uma comida estragada, você já comeu e eu também já. Sem saber, a gente comeu alguma coisa que não bateu legal no nosso estômago, e aí vai dar um problema sério. A gente vai ficar intoxicado. E tem que jogar aquele negócio fora, e vai, e toma laxante, e não sei mais o que, isso, aquilo, outro, e aí você se alivia, e tal, porque você tem que botar aquela comida para fora, o teu corpo está rejeitando aquilo e tudo mais. E espiritualmente falando, mesma coisa. Tem um monte de crente que está intoxicado pelas coisas que saem do púlpito que não é a Bíblia. São as questões motivacionais, coaches. São as expressões que são pregadas e que eu sempre falo aqui. Nem tudo que é evangélico está no evangelho. Por isso nós precisamos de discernimento espiritual, para a gente saber isso aqui é Deus, isso aqui não é. O que ele está falando é de Deus, isso aqui não é.
Hoje tudo é vendável, hoje tudo se paga. Qualquer coisa tem que pagar. Qualquer coisa só entra se você pagar. Imagina assim, qualquer coisa que a gente fizer aqui na igreja, só entra aqui no culto quem tiver uma pulseirinha que pagou. É uma coisa estranha. E que as pessoas acham normal, natural isso, mas não é. O texto da Bíblia vai falando que nós devemos engrandecer todos, engrandecer ao Senhor comigo e juntos exaltemos. Junto aqui é todo mundo, é o rico, é o pobre, é o negro, é o branco, é todo mundo. Não há uma dicotomização na igreja. Há uma unidade na igreja. Juntos nós vamos exaltar o nome do Senhor. O salmista não quer fazer isso sozinho, ninguém quer fazer isso sozinho, nós temos que exaltar o seu nome. E olha, o verso 4 diz assim: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Isso é uma coisa maravilhosa e linda. É saber que Deus não é um Deus que está lá longe, está lá distante. Ei Deus, onde tu estás? Nós tivemos agora em alguns países ali da Europa, e você entra naquelas igrejas históricas do século XII, século XI, e você vê aquelas igrejas assim, o teto deles é aquelas abóbadas enormes. Você olha assim, a ideia é que Deus está lá longe, que Deus está lá distante. E que você está vivendo aqui nessa aldeia global de 8 bilhões de pessoas, sem o olhar de Deus, sem a presença de Deus, porque Deus está distante, Deus está longe. Deus é um Deus deísta, criou o mundo, deu corda e leis naturais, como diziam os teólogos do século XVIII, totalmente equivocados com essa tese. Eles diziam: Deus é o Deus deísta, deu corda para o mundo, deixou as leis naturais e normais aí para essa sociedade e foi embora e não vem mais. Não, o salmista está falando para mim e para você, que eu e você, homem, mulher, jovem, criança, adolescente, qualquer um, ele diz no verso 4, busquei ao Senhor, busquei, orei, clamei, busquei ao Senhor. E o que acontece? O nosso Deus não está com seus ouvidos murchos, o nosso Deus não está distante, o nosso Deus é o Deus que ouve a nossa oração. Ele disse: e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Isso é fé. É eu dobrar o meu joelho lá na minha casa, como Cristo me ensina no Sermão da Montanha, dizendo para eu ir para o quarto. Não é só a questão geográfica do quarto, ele está falando ali, porque o quarto é um lugar íntimo, está falando no lugar da tua intimidade. Você dobra os seus joelhos, você não precisa de um intercessor, eu não preciso estar lá, ninguém precisa estar lá dizendo: eu vou fazer mediação entre você e Deus. Não existe isso, o próprio Cristo é o mediador. Então você dobra o seu joelho na sua casa, no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de alegria, e você ora e automaticamente você está na presença de Deus. John Wesley, ele falou uma coisa interessante. Ele disse: eu aprendi mais teologia com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Eu aprendi mais teologia, mais Bíblia com a minha mãe do que com todos os teólogos expositores que tinha na Inglaterra. Porque Susana Wesley, a mãe de John Wesley, ela implantou a palavra de Deus no coração deles. E quando ela ia orar, ela botava em fileira os seus filhos todos, o John, o Charles, todos eles: vocês ficam aqui, mamãe vai para o quarto orar. E ela dobrava o joelho e começava a orar e clamar ao Senhor, porque seu marido era pastora, eles tinham dificuldade financeira, era uma família grande, e ela era uma mulher de oração, e ela orava, e eles ouviam o balbuciar da mãe orando. E ela ensinava para eles a Bíblia, e eles aprenderam a ler e escrever pela Bíblia. E quando ela tinha muita atividade na casa, que ela tinha que limpar, fazer comida, isso, aquilo, aquilo outro, ela colocava um lenço na cabeça dela, e ela dizia: enquanto mamãe estiver com um lenço na cabeça, vocês ficam aqui, porque eu estou orando ao Deus Todo-Poderoso. Lá vocês podem brincar. E ela fazia todo o trabalho da casa,
porque ela estava orando ao Senhor. É aquilo que o apóstolo Paulo fala para nós, que devemos orar a Deus em todo o tempo. Quando ele fala em todo o tempo, é no meu trabalho, no meu serviço, no trânsito, eu posso estar orando ao Senhor, em pensamento no meu coração, orando, conectado com o Deus Todo-Poderoso. E ela orava, quando ela tirava o lenço da sua cabeça, eles sabiam que ela tinha terminado a oração, e aquilo forjou o caráter do John Wesley. 1,66 m de altura. Ele incendiou a Inglaterra. A Inglaterra se dobra aos pés de Jesus Cristo através do ministério de John Wesley, que pregava, do seu irmão Charles Wesley, que fazia muitos hinos que até hoje todo mundo canta, porque eles tinham temor de Deus. Porque o texto fala para nós, eles eram homens que buscavam a Deus, oravam e buscavam o Senhor na aflição, na dor, na agonia. Eu e você temos que nos matricular de novo na escola da oração. Porque a gente acorda e não ora, a gente não tem tempo de oração saudável com Deus, a gente não tem tempo de devocional saudável com Deus. A nossa vida é uma correria, a nossa vida é um pé no acelerador, a nossa vida precisa, no ano de 2025, ter uma guinada no sentido espiritual. Talvez você está indo muito bem no sentido profissional, talvez você está indo muito bem lá na sua universidade, na sua pós-graduação, no seu doutorado, enfim, em qualquer coisa que você está fazendo nesta vida, no seu trabalho, tudo bem, não tem problema, mas nós temos que colocar em ordem, como disse McGordon, o nosso mundo espiritual, a nossa vida devocionária, a nossa vida de oração. O salmista aqui, o Davi, o tocador de harpa, o rei mais amado de Israel, ele está dizendo aqui: eu busquei ao Senhor para minha família, para os meus filhos, para os meus negócios. Deus tem que estar dentro dessa estrutura aí. Eu não busco ao Senhor só na hora da dor, só na hora da crise, só na hora do sofrimento, só na hora... Eu busco a Deus em todo o tempo. Deus é um parceiro meu, junto comigo. Quando você olha para o Antigo Testamento inteiro e para o Novo também, ver a oração dos santos, você vai ver a oração que saíram dos lábios dos santos de Deus, dos homens de Deus. E quando você olha e lê essas orações, você se quebranta. Lê a oração de Neemias, lê a oração de Jó. Nós temos que ser homens e mulheres de oração. Muitas das vezes a gente passa por lutas, passa por dificuldades, porque Deus, Ele abriu um caminho para mim e para você, pela graça dEle, aonde eu posso chegar diante dele em oração, pelo véu da carne de Cristo lá naquela cruz. Eu posso agora me achegar a Deus, e às vezes a gente não usa esse benefício maravilhoso que a Bíblia dá para mim e para você. Como é que eu converso com Deus? Como é que eu conheço a Deus? Quando eu abro a Bíblia, Deus fala comigo. Quando eu dobro o meu joelho, eu estou falando com Deus. A oração também não é um monólogo. Ao mesmo tempo que eu falo, Deus também comunica ao meu coração. Então o salmista está muito claro aqui em dizer: busquei ao Senhor. E sabe de uma coisa? Ele respondeu e me livrou de todos os meus temores. Você acha que é só o salmista que tem temor? Angústia, alma engaiolada, quebrada, detonada pelo sistema, pelos problemas, pelas dificuldades, que precisa ser colocada em ordem no nosso mundo. Quebrado, será que é só o salmista? Claro que não. O Davi era um amigo de Deus, mas o Davi sabia o papel de Deus e o papel dele. Ele disse: busquei. Minha oração nessa noite é que possamos também, como salmista, temos aí mais um mês, buscar ao Senhor em todo o tempo, buscar ao Senhor em todo o tempo, em oração, colocar nas mãos de Deus a nossa casa, a nossa família, final de ano que está chegando agora, colocar diante de Deus, orar por este mundo de
Esse microfone também endiabrado. Ou dois. Amém? Estão ouvindo aí? Não? Entendeu? Temos que orar, irmãos. Verso 5 ali diz assim: olharam para ele e foram iluminados. Sabe, às vezes a gente não compreende o caminho de Deus para a nossa vida. Mas a Bíblia diz que nós devemos olhar para Deus e Deus vai nos iluminar. Às vezes a gente não entende por que acontecem algumas coisas. Mas a Bíblia fala para nós, nesse texto aqui, olharam para eles e foram iluminados. É o que o apóstolo Paulo, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Espírito. Nós temos que olhar para Deus para que esse Deus nos ilumine, nos ajude. O salmista fala isso de maneira muito clara para nós. Olharam para ele e foram iluminados. E aí ele diz de novo: clamou este pobre ao Senhor, e o Senhor salvou de todas as suas angústias. Isso aqui é uma pessoa humilde. Isso aqui é um homem com coração quebrantado. Eu sei que hoje muitas pessoas estão com o coração endurecido pelas várias questões da vida. Mas diante de Deus nós temos que ter um coração quebrantado e humilde. O salmista aqui fala para nós que Deus é o Deus que se preocupa conosco. Ele diz assim: clamou este pobre. Você lembra de um pobre que clamou no Novo Testamento? E por causa do clamor dele, tudo parou. Por causa do clamor dele, a crítica feita a ele também teve que cessar. Por causa do clamor dele, o milagre aconteceu. O nome dele era Bartimeu. Jesus estava saindo de Jericó, uma grande comitiva junto com Jesus. Bartimeu era cego, mas não era surdo. Bartimeu era cego, mas ele falava. Bartimeu era cego, mas ele tinha discernimento na alma. Quando Jesus passa, ele ouve o tropel, diz a Bíblia. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, olha aqui para esse pobre, tem misericórdia de mim. Coloca o teu coração, misericórdia, coloca o teu coração na minha miséria, na minha dor, no meu luto, no meu sofrimento, nas minhas lágrimas, no meu desemprego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falaram para Bartimeu: fica quieto, Bartimeu. Para de incomodar. Tu é um mendigo. Tu é um pobre. Tu está atrapalhando. E ele continuou a entonar, porque a fé tem uma entonação, um diapasão. Ele começou a clamar mais ainda. Diante dos obstáculos, eu busco mais ainda Deus. Diante das palavras que me desmotivam, eu busco mais ainda o Senhor. Eu não paro na primeira barreira. Cala a boca, Bartimeu. Fica quieto. Jesus está passando por Jericó e não vai mais passar por aqui. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus parou. Porque o nosso Deus é um Deus manteiga derretida. Ele se derrete todo quando ele vê um coração quebrantado diante dele. Fica todo desmanchado. Louco para abençoar. Quando ele vê eu e você com o coração derramado diante dele, quebrantado. O que ele não gosta é coração orgulhoso. O que ele não gosta é alguém de crista. O que ele não gosta é alguém de espora. Agora, o nosso Deus, ele se quebranta. Ele é todo manteiga derretida quando ele vê um coração quebrantado. Ele olhou para Ana. O Eli falou: tu está embriagada. A Ana estava quebrantada. E Deus deu o filho para ela. Jesus para e diz: chama o cego, chama ele. Ele dá um pulo, joga para
si, atrás de si, a capa, se aproxima. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça, Bartimeu? Você sabe que Bartimeu não é nome, ele não tinha nome. Bartimeu é bar, quer dizer filho. Bartimeu, filho de Timeu, nem nome deram para ele, porque ele nasceu cego. Naquela cultura nasceu maldito. E Jesus quebra todo esse protocolo, quebra tudo isso. Jesus olha, só ele e Bartimeu, ninguém mais fala, tudo está em silêncio. Aqueles que criticaram, que foram os próprios discípulos, aqueles que falaram, cala-te, não falaram mais nada. Agora é você e Jesus, agora é Jesus e você, agora é Jesus e Bartimeu. É o Bartimeu cego, pobre, desvalido, segregado com o Verbo, com o Cristo, com o Senhor, com aquele que pode resolver os problemas e as dificuldades. Ele diz: o que queres que eu te faça? Bartimeu disse: eu quero ver. E Jesus falou: então vê, Bartimeu. E Bartimeu viu pela primeira vez o Cristo. A primeira pessoa que ele viu foi Jesus de Nazaré, o Nazareno. Por quê? Porque quando você entra por aquela porta com o coração duro, cheio de orgulho, achando que esse lugar é como um fórum, como uma escola, como a tua casa, sei lá o quê. Quando você entra por esse lugar entendendo bem, aqui é a reunião dos santos, Sacturum Santos. Aqui é a reunião onde nós vamos buscar o eterno. Então, meu coração tem que estar quebrantado. Assim como Deus falou para Moisés, quando Moisés viu a sarça ardendo,